Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Deus fala ao homem. Palestra realizada em 18 de janeiro de 1968. Neville Goddard. Em uma visão da noite em que o sono profundo cai sobre os homens, enquanto eles dormem em suas camas, ele abre seus ouvidos e sela suas instruções. Esta noite você pode se encontrar em um mundo terrestre como este, e você se sentirá tão real para si mesmo quanto aqui. E quando você volta com a memória, pode pensar que foi um sonho, mas foi uma visão. Você está sonhando agora, pois este mundo é o sonho que você e eu concordamos em realizar. Seu fim aparecerá quando nos virarmos através de uma série de visões. O Antigo Testamento descreve o sonho, intercalado com a visão, enquanto o Novo Testamento fala do despertar. A Trindade a qual as igrejas se referem como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pode ser tomada de maneira simples como o Pai poderoso, o Filho que procede e o Espírito Santo que retorna, pois todos são um. O sonhador em você é Deus. Esta noite, enquanto você sonha, pergunte a si mesmo onde você está. Muitas vezes, deitado em minha cama, deixei este corpo que conheço tão bem, para entrar em um mundo tão real quanto este. Relembrando onde estava meu corpo quando iniciei minha jornada, quando desejei retornar tive que me sentir no corpo, agora catalético na cama. Eu não conseguia movê-lo ou abrir seus olhos. O corpo parecia morto, mas eu estava muito vivo. Gradualmente fui capaz de mover um dedo, depois os dedos dos pés. Mas só quando abri os olhos e vi os objetos familiares na parede e na cômoda, é que percebi que estava de volta. Mas eu estava mesmo. Não estou sonhando com este mundo tanto quanto sonhava com aquele. Se sim, então onde estou agora? O homem não consegue se lembrar onde se deitou para sonhar este sonho de vida. Se pudesse, retornaria pelo segredo do sentimento. Encontrando-me em um mundo como este, lembrei-me de onde deixei meu corpo e me senti de volta nele. Voltei com a memória das pessoas que lá estiveram. Eles estavam vestidos e reais e o mundo era terrestre, assim como é aqui. Falei com eles e eles responderam. Agora, se aquele mundo foi uma visão, então este também é, pois um mundo não difere do outro. Então Deus tem duas maneiras de falar com o homem, mas o homem não percebe isso. Um sonho contém um pensamento central, como uma nota de agradecimento. Você não tenta interpretar cada palavra, apenas a mensagem que está tentando transmitir. Tem um amigo que sonhou que era seu aniversário e muitas pessoas chegaram para participar de sua festa. Havia 2 bolos grandes, com uma senhora muito inflexível sobre o desenho que ela havia colocado no dela. Isso não é significativo para o sonho, mas apenas parte do início da história. Saindo para encontrar velas para a mesa, meu amigo voltou e descobriu que faltava um bolo, assim como todos os convidados. Desapontado por não ter me visto ou ouvido falar, o sonho acabou. De repente, ele se encontra em uma praia com um amigo. Perguntando onde todos estavam, o amigo aponta para uma pedra no meio da água e diz: lá estão eles, no mar. Ao ver outra pedra perto dela apoiando uma criança, com medo e sozinha, ele disse: como eles chegaram lá? E seu amigo respondeu: mentalmente. Então ele mentalmente foi até a criança, pegou-a pela mão, e a colocou na grande pedra. Agora o sonho muda e meu amigo se encontra em uma sala de aula com uma escada no centro do palco. Descendo as escadas, coloco suas mãos nas minhas e digo: estou feliz que você tenha conseguido, escolhido.
Então ele acordou. Este é um sonho muito significativo, cujo único jato de verdade é a rocha. Não é o aniversário, a festa ou o bolo, mas a linguagem das Escrituras que revelará a verdade de qualquer sonho. A jornada da vida é mental, que está ocorrendo no mar da ilusão. E somente quando você se encontrar na rocha, sua jornada chegará ao fim. É-nos dito: você não se importa com a rocha que o gerou e se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. Deuteronômio 32. Esta passagem das Escrituras nos diz que a rocha é equiparada a Deus. E no Novo Testamento é dito: eles beberam da rocha sobrenatural que os seguia e a rocha era Cristo. Este cavaleiro está agora de pé naquela rocha. Como todos os sonhos são egocêntricos, ele me conjurou de dentro de si contendo todo o vasto mundo dentro dele. Ele chamou aqueles que escolheu para desempenhar um papel que ele escreveu para si mesmo. Isso ele fez sem nosso conhecimento ou consentimento. Meu amigo chegou agora à pedra fundamental sobre a qual construirá sua casa. Não mais edificará sobre areias movediças, onde os ventos e tempestades destroem as estruturas, mas sobre a rocha que é Cristo, e Cristo é Deus que é a imaginação humana. A figura central do cristianismo é a imaginação humana. Quando você aceita isso como o primeiro princípio da religião, então todos os governos, rituais e adoração externa terão ouvido as trombetas de Josué. Todos os edifícios que são de qualquer estrutura que não aquela rocha, que é a sua maravilhosa imaginação humana, cairão. Este senhor teve uma experiência maravilhosa. Ele está na rocha, mas pode sair dela. Ele pode virar as costas e esquecer que a causa de todos os fenômenos de sua vida é a imaginação humana. Minha esperança é que ele não o faça. Existe apenas uma fonte de toda a criação. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma coisa ou alguém vier ao seu mundo, lembre-se que a causa é a sua imaginação humana, que é o Deus das Escrituras e o sonhador em você. Fique de pé sobre aquela rocha, sabendo que você é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois estes três são o escolhido. Na primeira epístola de João, capítulo 5, esses três são chamados de Espírito, água e sangue. Sabendo que Deus é Espírito e que há vida no sangue, o ressuscitado chama a si mesmo de água viva, dizendo: se você pedisse, eu lhe daria água viva para que você nunca mais tivesse sede. A água viva é a verdade. Uma vez que a verdade tenha sido experimentada, você não terá mais fome e sede. Vou enviar uma fome sobre a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Este senhor encontrou a palavra de Deus, pois encontrou a rocha. Outro amigo compartilhou essa visão comigo. Eu chamo isso de visão e não de sonho, pois era a porta dos fundos dela. Embora fosse de manhã cedo, minha amiga ficou tão sonolenta que se deitou no sofá e fechou os olhos. De repente, ela ouviu uma batida na porta dos fundos. Ao abri-lo, ela encontrou um jovem de aparência agradável, obviamente com fome. Ela o convidou para entrar e, enquanto preparava a comida, percebeu que eram 17h30 e seu marido chegaria em breve. Imaginando como ela iria explicar a presença do estranho, sua filhinha acordou, para descobrir que eram apenas 11h da manhã. Deitada lá, ela se lembrou de que não havia alimentado o homem, então o fez em sua imaginação. É isso que quero dizer quando digo para levar a imaginação ao extremo e alimentar o mundo. Embora minha amiga não tenha alimentado o homem em sua visão, ela o fez em sua imaginação, sabendo que estava alimentando Cristo. Ela sabe que quando ela faz isso com o menor desses, ela está fazendo isso com Cristo. E quando ela não faz isso, ela não está fazendo isso com Cristo que é ela mesma. Minha amiga aprendeu sua lição e está no final de sua jornada. Tendo uma memória vívida do que havia acontecido,
Ela realizou sua intenção e alimentou o homem em sua imaginação. Tudo isso pode parecer loucura para o mundo, porque eles não entendem esse grande mistério. Em 1946 escrevi um pequeno livreto chamado A Busca. Terminei com esta nota: o universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho e nós os sonhadores, sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, acordaremos de nosso pesadelo em que lutamos com demônios, para descobrir que nunca deixamos realmente nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos exceto em nosso sonho. Desde então, nada me fez mudar uma palavra naquele livrinho, pois, como Nabucodonosor, despertei desse sonho de vida. Agora, quando fecho meus olhos em meditação, às vezes tenho um pequeno sonho, ou outras vezes entro em um mundo como este, onde estou totalmente desperto e ciente do que está acontecendo. Veja, um dia o ser que está realmente sonhando com sua vida despertará, e você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos por causa de suas experiências. Você nunca desceu em corpo, mas em consciência. Descendo em seu sonho, você entrou neste mundo chamado morte eterna para ver as coisas aparecerem, aumentarem, diminuírem e desaparecerem. Eles parecem morrer, mas você está sonhando com a morte deles. Um dia você descobrirá que nunca foi a lugar nenhum, exceto em seu sonho. No fim de semana passado, fui visitar um médico, que me disse que era fascinado por antropologia e, se voltasse, seria antropólogo. Ele disse: Neville, apesar do que você diz, voltamos milhões e milhões de anos. E eu perguntei: você se orgulha do fato de seu ancestral ter sido um macaco? Se todos os fins forem fiéis à origem, e seu ancestral foi um macaco, não importa o quão sábio você seja, você ainda é apenas um macaco sábio. Bem, minha origem é Deus. Assumi essa limitação com um propósito, e quando esse propósito é revelado, meu fim é Deus. Não consigo ver nenhuma relação entre o corpo físico e o macaco, pois ainda existem macacos conosco. Já lhe ocorreu que a mudança não precisa ser gradual, mas pode ser uma combinação em uma mutação repentina. Pense nisso. Deus é um sonhador. Ele poderia tomar uma raiz ou um galho, e forçando a mutação entre os membros de uma certa colônia de macacos, quando eles se multiplicam, a nova característica é transferida, e o homem aparece de repente. O homem pensa em termos de milhões e milhões de anos. No entanto, uma geração pode ser mais instantânea do que a enésima parte de um segundo, se você for medir a vida em termos de tempo. Não estou dizendo que isso é verdade. Estou apenas lhe dando algo para pensar. Se o fizer, mudará de ideia sobre ter um macaco como ancestral. Como Deus, você começou seu sonho descendo em consciência ao nível chamado homem. Você morreu para que a humanidade se tornasse uma alma vivente. Agora, preso pelo que você assumiu, você está sonhando um sonho predeterminado e horrível. Ainda assim, os resultados dessas experiências transcenderão seus sonhos mais loucos. A história de Jesus Cristo é a sua história, que você cumprirá em visão, em um mundo tridimensional. Agora, eu usei a palavra mutação para um propósito. É-nos dito que no final, em um piscar de olhos, nossos corpos humildes serão transformados em uma forma com seu corpo glorioso. Isso não leva tempo. No momento em que você é abraçado pelo Senhor ressuscitado, seu corpo humilde é transformado em uma forma com seu glorioso corpo de luz, amor e sabedoria. Esses corpos de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você precisa de um corpo totalmente diferente para funcionar nessa idade. Esse corpo é uma mutação, pois surge de repente. Quando eu estava na presença de Cristo ressuscitado, me pediram para definir a maior coisa do mundo. Respondi com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor, esses três, mas o maior deles é o amor.
Então o amor infinito me abraçou. Nós nos fundimos e eu me tornei um com o Senhor ressuscitado. Não há poder criativo comparável ao amor. Eu sei, pois sou um com aquele corpo, e quando esse aspecto de mim mesmo for chamado de morto, usarei esse corpo, pois meu sonho acabou. Então você pode dizer de mim o que Shelley disse de alguém que partiu: ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos na visão tempestuosa, lutamos com fantasmas, uma luta inútil. Todos despertarão desse sonho para saber que ele é amor, pois não há nada além de Deus e Deus é amor. O ser mais horrível é Deus, como o mais glorioso. No final, quando a cortina descer, formaremos coletivamente o único homem, o único espírito, o único corpo. Então entenderemos por que concebemos o sonho e o jogamos, pois teremos expandido para uma existência posterior, como resultado dessa experiência de descer ao mundo da morte eterna. Eu sei que quando entrei em outras sessões do tempo, em visão, a experiência foi real, assim como é agora. O mundo pode dizer que minha experiência foi apenas um sonho. Mas se isso é realidade e tão real quanto isso, então isso é um sonho. A diferença é que quando eu estava lá, lembrei onde meu corpo estava e pude voltar a ele. Você poderia se lembrar do ser que você era antes de começar este sonho de vida, e usar a mesma técnica. Você se sentiria lá e desapareceria de vista para despertar naquele corpo. Quanto a mim, uso esse corpo desperto desde 1929, quando fui abraçado pelo Senhor ressuscitado. Naquele tempo nos tornamos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Eu ouvi dizer: eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia tive um sonho. Eu sonhei, e eu sabia exatamente o que ele estava dizendo: estou sonhando que sou Neville. Um dia você saberá que as visões do dia não são mais reais do que as da noite, pois você saberá que é a realidade delas. Você perceberá que não pode encontrar estranhos, independentemente de serem prejudiciais ou úteis, pois eles saíram de você para desempenhar o papel que você já havia desempenhado por dentro. O mundo e todos os seus conflitos parecem nos mostrar que a imaginação pode e de fato corre solta. A imaginação é a única base. É a rocha sobre a qual se constrói a sua casa. Não importa o que aconteça, não culpe ninguém, mas permaneça naquela rocha, pois Cristo, sua própria maravilhosa imaginação humana, é Ele, e a única causa dos fenômenos da vida. Aceite esta verdade e você terá uma base firme sobre a qual construir. À medida que você se debruça sobre esse poder investido em você, descobrirá que ele o ajudará muito além de seus sonhos mais loucos. Você perceberá que não precisa da ajuda de ninguém. Tudo o que você precisa fazer é assumir que você tem o que deseja. Então ouse andar nessa suposição, e se forem necessárias 1000 pessoas para ajudar no seu nascimento, elas aparecerão e desempenharão seus papéis, sem saber por que ou o que fazem. Eles farão isso sem sua permissão ou consentimento, assim como eu fiz no sonho do meu amigo. O homem ora a um Jesus de fora e acredita em um Deus de fora, porque se esqueceu do Deus que o deu à luz. As Escrituras nos dizem que quando Moisés revelou o verdadeiro Deus como eu sou, ele não havia passado mais do que momentos em que as pessoas mais uma vez se voltaram e adoraram a vaca de ouro, como a causa de suas fortunas, boas ou más. Eles começaram a adorar coisas feitas com a mão humana em violação do 8º mandamento: não faças nenhuma imagem de escultura para mim, seja com as mãos ou com a mente. Se você vê um Jesus Cristo como algo diferente de sua maravilhosa imaginação humana, você fez uma imagem esculpida. Mas quando você encontra o verdadeiro Cristo, chamado de rocha, e começa a construir sobre ele, nenhum rumor ou discussão pode derrubar sua casa. Construa sobre a areia e sua casa desaparecerá,
mas se você criar seu mundo acreditando em sua maravilhosa imaginação humana, chamada Jesus Cristo, nada destruirá. Sua imaginação é Cristo, sonhando em você e criando o seu mundo. Alimente-o com pensamentos nobres. Torne-se seletivo e ouse assumir algo maravilhoso para si mesmo. Nossos jornais estão nos dizendo como transcender a morte e viver até os 100 anos, acrescentando anos à vida, mas ninguém pensa em acrescentar vida aos anos. Schubert viveu apenas 31 anos, mas nos deu 1000 peças de música. Keats morreu aos 26. Muitos dos grandes poetas morreram jovens, mas veja o que eles nos deram. Eles não acrescentavam anos à sua vida, mas acumulavam uma vida inteira em poucos anos. Agora aqueles que estão tentando fazer transplantes para viver 100 anos e vegetar. Bem, não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para cumprir as Escrituras, e não importa o que apareça do lado de fora, eu te prometo, você não vai morrer. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer. Você é o Deus dos vivos, não dos mortos, sonhando com a morte, com o nascimento, saúde e doença, pobreza e riqueza. Você nunca deixou seu lar eterno. Sua descida foi na consciência, e é na consciência que você ascenderá. Agora vamos entrar no silêncio.